Olá, meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo que alguns inscritos solicitaram para mim e hoje nós vamos falar a diferença entre estar com medo ou estar ansiosa. Qual seria a diferença entre esses dois sentimentos? Bom, o medo geralmente se refere a uma situação muito bem definida. Temos medo do perigo imediato. Já a ansiedade se caracteriza por uma sensação desagradável de tensão e apreensão, fazendo antecipar um perigo futuro que normalmente não vai acontecer. A ansiedade, sendo uma resposta emocional provocada por medo, é através deste medo que podemos avaliar uma situação perigosa. Então, a ansiedade é o estado de sentimento desagradável evocado quando o medo é estimulado. Ansiedade significa noites em claro. Conforme você suspira e vira de um lado para o outro, e o seu cérebro nunca é capaz de se desligar. Sendo assim, ocorre uma confusão de pensamentos que você pensa antes da hora de dormir. E todos os seus piores medos neste momento se tornarão realidade através dos sonhos e pesadelos que você vai ter. São muitos os sintomas físicos da ansiedade. Dentre eles, os mais comuns são os tremores, o cansaço fácil, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, diarreia e calafrios. Já o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente, por se sentir ameaçada, a pessoa tem o sintoma físico e psicológico. Já o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente, a pessoa se sente ameaçada e os sintomas ocorrem tanto fisicamente como psicologicamente. Todo medo se transforma em uma preocupação, e essa preocupação se diz respeito a algo que pode acontecer de forma contrária ao que a pessoa estava prevendo. A ansiedade e as sensações de luta ou fuga ocorrem. A luta para enfrentar essas situações e a fuga para ficar bem longe delas. Como saber se eu sou ansiosa ou não? Eis aqui alguns sintomas básicos para que você possa se autoavaliar. As pessoas ansiosas estão sempre sentindo medo de algo, por mais irracional que possa parecer. Ocorre tensão muscular e problemas digestivos. Sentem dificuldade para dormir, fome compulsiva, pensamentos obsessivos. É comum se sentir
ansioso em diversas situações cotidianas, como na expectativa para algum encontro, na preparação de um trabalho importante ou no recebimento de alguma notícia. Entretanto, quando esses sintomas ocorrem de forma frequente, ao ponto de dificultar tarefas diárias, a ansiedade deixa de ser um estado passageiro para se tornar um transtorno. Cerca de mais ou menos 20 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Na maioria das vezes, os quadros de ansiedade começam na infância e na adolescência, mas pode começar também na idade adulta. Quando essas sensações dominam a sua mente e gatilhos específicos são ativados, podem gerar a crise de ansiedade, ataque de ansiedade ou ataque de pânico. Então, essa crise é caracterizada por uma profunda sensação de insegurança, seguida de medo e descontrole. No momento em que esse alerta é gerado, alguns sintomas mais comuns podem ser percebidos, como os já citados no início desse vídeo. A ansiedade dificilmente acontece uma só vez para quem possui histórico de ansiedade ou pânico. Por exemplo, locais muito movimentados, espaços fechados, dentro de transportes, ou pontes, ou alturas elevadas. Algumas dessas situações podem sim desencadear ansiedade em algumas pessoas. Como controlar a crise de ansiedade? É fundamental que você conheça formas de aliviar os sintomas e acalmar-se até que ela se dissipe. Algumas orientações que podem ajudar você nesse sentido. Desvie a atenção dos sintomas. Como? Um dos principais motivos para que a crise de ansiedade se torne mais intensa é começar a se preocupar ainda mais ao pensar nos sintomas que estão surgindo. Uma certa dor no peito começa a aparecer como se fosse um infarto, e isso vai gerando ainda mais medo, acelerando o coração e aumentando o impacto. Então é fundamental você desviar a atenção desses sintomas e focar numa atividade específica, como por exemplo, controlar a sua respiração. É primordial inspirar e expirar lenta e profundamente. Isso diminui a sensação de asfixia e incapacidade de respirar. Quando você notar que uma crise se aproxima, segure a respiração. Coloque uma mão sobre a barriga, a outra sobre o peito e comece a respirar devagar. Inspire pelo nariz, segure a respiração e expire lentamente pela boca. Depois que a respiração estiver controlada, procure iniciar o processo de relaxamento muscular, começando com a cabeça e o pescoço, e passe para as áreas mais afetadas pelo estresse, como o maxilar, boca, nuca e ombros. Se distraia. A saída para isso
é diminuir o ritmo dos pensamentos, criando distrações externas a ele. Se estiver próximo de alguém conhecido, tente começar uma conversa e prestar atenção somente nela. Se por acaso você estiver sozinho, tente contar de 1 a 10 repetidas vezes, ou cantar uma música, ou recitar um poema, ou fazer uma lista mental das pessoas que você ama, qualquer outra atividade mental que te tire do problema vai valer a pena investir. Uma outra forma, no momento em que você estiver na crise, é você pensar em um lugar que você se sinta em paz e relaxado. Vá respirando e mentalizando esse lugar. Continue sempre adicionando detalhes a esta cena, a este lugar. Foque toda a sua mente no campo da imaginação. Esse tipo de atividade é extremamente eficiente para desligar sua mente dos sintomas da ansiedade e acalmar a respiração. Como tratar a ansiedade? Quando uma crise de ansiedade ou ataque de pânico acontece, a melhor forma de tratamento é entrar em contato diretamente com um psicólogo ou um psiquiatra. Fazendo o tratamento acompanhado, você irá aprender a reconhecer quando seus pensamentos não condizem com os fatos e quais são as maneiras úteis de você pensar e reagir. Você sabia que o amor próprio e a autoestima podem ser ferramentas para controlar sua ansiedade? O medo pode ser reflexo de nossas inseguranças, nos causando problemas como ansiedade. A ansiedade é um sentimento que todos nós podemos ter em determinados momentos de nossas rotinas. Entretanto, em excesso, ela pode tornar-se um distúrbio psicológico. Uma das principais características desta condição é o mal-estar provocado pela insegurança em relação às situações que só irão acontecer num futuro distante. Intimamente ligado ao medo, a ansiedade é acionada pelo corpo, especificamente por uma área do cérebro que percebe algum tipo de ameaça ou perigo, e a partir daí, alguns mecanismos de defesa emocional começam a agir. A ansiedade é altamente influenciada pela maneira que pensamos. E é neste detalhe que o transtorno pode ganhar uma dimensão poderosa para prejudicar nossa autoestima. Os sentimentos negativos são como um ímã chamando a ansiedade e, consequentemente, para o sofrimento. As pessoas não são ansiosas porque querem. É automático pensar em problemas quando já se passou por situações de medo. A preocupação excessiva com um futuro que ainda não aconteceu é uma demonstração de insegurança e, com certeza, isso te levará para a ansiedade. Segundo os profissionais, a ansiedade é um combustível que alimenta a sua baixa autoestima. Nem sempre a
ansiedade é negativa, mas uma pessoa que sofre por antecipação pode estar se sentindo em desvantagem diante das situações, e isso irá torná-la insegura. Evite, se possível, as redes sociais. O excesso de informações fazem com que nos comparemos com todos que estão à nossa volta. Além disso, o meio digital nos permite transmitir apenas aqueles aspectos positivos de nossas vidas. Portanto, cultivamos a ilusão de que todos ao nosso redor estão felizes, menos nós. Sentimos que estamos abaixo de um padrão de sucesso, e isso faz com que exista um sentimento internalizado dentro de você de inferioridade. Contudo, por mais que em nosso contexto atual seja difícil evitar as comparações, é possível você ponderar e reconhecer suas qualidades. Focar-se na racionalidade pode afastar pensamentos destrutivos e esses deixarem a ansiedade longe dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Acreditar em si é tão fundamental quanto manter um raciocínio lógico diante de qualquer situação da vida. Cultivar a confiança e uma visão realista diante das situações rotineiras também garantirá o seu bem-estar, e isso irá diminuir a ocorrência de complexos e inseguranças. A busca por uma maior autoestima é essencial para minimizar a ansiedade. Busque ter sua autoestima em alta. Seja racional ao se comparar com outras pessoas ou situações do cotidiano. Invista em seu autoconhecimento e dessa forma você não será uma presa fácil da ansiedade e do medo. E lembre-se, não perca seu tempo tentando controlar as situações futuras em sua vida. É desgastante e você estará deixando de viver o aqui e o agora. Mantenha-se no presente e seja livre. Quero agradecer sua companhia até agora. Peço que se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Nos encontraremos então numa próxima oportunidade. Namastê e meu muito obrigada.